E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tenho uma outra obra para apresentar aqui para vocês que irá fazer com que nós possamos entender um pouco mais do cenário político atual do Brasil, de alguns anos para cá, como se deu praticamente toda essa tomada comunista, socialista, toda essa mentalidade nos meios culturais brasileiros, na mídia, nas universidades, nas escolas e etc. Que obra é esta? Essa daqui. O PCB em São Paulo, documentos 1974 e 1981. Como o próprio nome do livro traz, são documentos publicados do Partido Comunista Brasileiro, datados de 74 a 81. Ele foi publicado ali por volta de 1981 a 1982, com a organização e apresentação de Marco Aurélio Nogueira, David Capistrano Filho e Cláudio Guedes. E de acordo com que o índice for apresentando aqui esses documentos por partes, eu vou falando para vocês do que se trata, beleza? Então vamos lá para o vídeo aqui não ficar muito longo. A primeira parte aqui irá tratar antes das quedas de 1975. Então vai começar ele falando a respeito sobre os primeiros dias do governo Geisel, como estava indo a economia praticamente de mal a pior. Eles vão fazer diversas críticas a respeito do governo. Eles também vão falar de como o aparato militar estava em perseguição aos comunistas, aos militantes do Partido Comunista Brasileiro, e também como o cardeal Dom Evaristo Armes, que é bom lembrar isso daí, que foi um dos fundadores da CNBB, estava por trás ali do partido ali, ajudando a denunciar as prisões que o governo militar estavam fazendo com os militantes do Partido Comunista Brasileiro, com os integrantes ali do partido. E Dom Evaristo Armes, como eu disse, ele foi um dos fundadores da CNBB, por isso que hoje a CNBB é vista com maus olhos por todas essas pessoas, por todos os conservadores que realmente sabem da história da CNBB no geral ali, porque a CNBB é quase toda a favor da teologia da libertação, tem aquela mentalidade comunista, socialista ali no meio ali dos bispos e de alguns padres que também fazem parte ali. É claro que não são todos os bispos que têm essa mentalidade, alguns bispos são realmente assim muito bons assim, mas que a grande maioria é a favor da teologia da libertação e todas essas heresias aí a respeito da Igreja Católica. Então aí vocês já podem ver que o cardeal Dom Evaristo Armes estava ali por trás, ali, denunciando essas prisões. Ele estava totalmente a favor do Partido Comunista e contra o governo militar. Também vai falar aqui um pouquinho a respeito sobre algumas estratégias do início ali, do governo. Vai falar também um pouco aqui do MDB, que é o atual PMDB de hoje e que sempre esteve lotado ali de comunistas também, integrantes comunistas ali na sua base, porque também era um aliado ali, quase que um irmão do PCB ali na época ali, e que também foi ajudou praticamente o PCB depois a sair da ilegalidade. É bom lembrar isso daqui, porque nessa época o PCB estava na ilegalidade, é bom lembrar isso daí. E na segunda parte aqui desta obra vai falar sobre a reorganização do PCB em São Paulo, os primeiros passos. Ou seja, porque o PCB nessa época ali estava passando por uma reorganização muito grande, não era, como eu posso falar aqui para vocês aqui, não era algo assim muito estratosférico, não era algo assim que iria mudar praticamente todo o partido, não, eles estavam reorganizando assim, ali as suas estratégias, revendo os seus erros, revendo também o que deu certo nas suas estratégias ali perante o governo militar, porque eles estavam querendo a todo custo derrubar o governo do Geisel e também posteriormente do Figueiredo, e assim por diante, querer a nova Constituição, a Constituinte de 88 e etc. E ele vai falar
como esses primeiros documentos eles foram publicados ali de 1976 a 1980 a respeito dessa reorganização ali do PCB ali em São Paulo. Primeiramente eles vão falar somente ali do PCB no estado de São Paulo. Só depois que eles vão partir ali para a esfera federal, falar um pouquinho mais das estratégias e etc. A terceira parte vai falar sobre os comunistas paulistas e o movimento operário e sindical. Aqui vai falar exclusivamente de todo esse sindicalismo que foi sendo tomado, que foi sendo criado pelo PCB ali na época, ali, ainda mais depois daquelas greves de 1979 e 1980, aquelas greves ali no ABC paulista, em que até o ex-presidente Lula estava ali por trás ali também. Vai falar bastante a respeito sobre isso daí, o PCB, a greve dos metalúrgicos ali do ABC, não é? Também vai falar sobre a greve também dos funcionários públicos ali do estado de São Paulo, um amplo esforço unitário de uma campanha salarial também ali de 1980, porque eles estavam mais preocupados ali com o salário. E aqui nessa parte eles vão colocar toda aquela narrativa comunista de lutas de classes entre os patrões e entre os empregados. E aqui eles só vão considerar como trabalhadores todo aquele trabalhador que esteja inserido num determinado sindicato, principalmente num sindicato que esteja sob a tutela do Partido Comunista Brasileiro, porque se um trabalhador não estiver dentro de um sindicato, para o PCB, para os comunistas, ele, na verdade, não é considerado um trabalhador, é um qualquer, não deve ser inserido aí nesse meio. Aqui também vai falar sobre toda essa luta aí da classe operária, também vai falar de como foi o PCB que esteve ali por trás ali para criar todas essas leis envolvendo esse imposto sindical, que o Partido Comunista Brasileiro, como fala aqui nos documentos, era completamente a favor. E eles falam muito a respeito sobre democracia aqui. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui nesse assunto aqui de democracia, porque eles não eram a favor do pluralismo sindical, ou seja, pode-se criar aqui um sindicato comunista, mas não se pode criar um sindicato a favor da direita, do conservadorismo, por dizer assim. Então eles só eram a favor do sindicalismo que fizesse parte deles, que tivessem todas essas estratégias e todas essas mentalidades socialistas por trás. Também vai falar sobre... vai colocar várias notas aqui da comissão de reorganização do PCB a respeito da greve também dos metalúrgicos. Também vai falar aqui sobre a Conclat, que também é era um outro sindicalismo aí que também ligado ao Partido Comunista Brasileiro. E aqui vocês, como eu disse antes, o PCB era todo a favor de criar todo esse imposto sindical que nós vemos hoje, que é praticamente quase que foi uma luta para a reforma trabalhista, retirar o imposto sindical ali da lei, para que os trabalhadores não trabalhassem um dia inteiro do ano somente para poder pagar esses mais de 16 mil sindicatos existentes atualmente aqui no Brasil. Também o Partido Comunista Brasileiro também era a favor de criar a CUT, ou seja, a Central Única dos Trabalhadores, que existe até hoje. Por isso que todos esses comunistas estão por trás de todos esses sindicatos, digamos, vermelhos atualmente por trás. E a quarta parte aqui vai falar a respeito sobre os comunistas paulistas, a universidade e a educação. Essa quarta parte é uma das partes mais importantes para se compreender por que a educação hoje, atualmente no Brasil, está quase que morta, está denegrindo assim, já de várias décadas para cá, que a educação no Brasil não melhora coisíssima nenhuma, só piora se comparado a outros países. Se você pegar ali
a respeito do PISA. Se você comparar o Brasil com outros países ainda mais pobres, o Brasil fica beirando ali as posições finais. E aqui nessa quarta parte dos comunistas paulistas, a Universidade de Educação, primeiro eles vão falar ali da primeira conferência dos professores comunistas ali no estado de São Paulo. Eles vão traçar eles vão fazer uma análise de toda a educação ali do período do regime militar. É claro que eles vão fazer enormes críticas a respeito da estrutura governamental, da estrutura educacional ali do período do regime militar, vão fazer as maiores críticas e etc. E depois eles vão colocar as suas estratégias, que é a mais interessante aqui, porque vocês acham que em praticamente todas as universidades brasileiras, em todas as escolas, há sempre essa mentalidade esquerdista, socialista, toda essa hegemonia comunista em dominância? Porque o PCB, quando eles perceberam que toda aquela estratégia de ocupação de espaços de Antônio Gramsci dava certo, eles colocaram em prática, e aqui está documentado tudo o que os comunistas do Partido Comunista Brasileiro fizeram a respeito da educação, de ocupar todas as escolas, ocupar toda a intelectualidade, ocupar as universidades, formar professores comunistas para poder dar aula. Está tudo aqui, está tudo documentado aqui neste livrinho aqui, ó. Se por acaso aparecer aí para você algum professor esquerdista que seja contra a escola sem partido, mostre esse livro aqui para ele, mostre os documentos do Partido Comunista Brasileiro datado ali dos anos 70 e 80 para ver se ele realmente abre os olhos para que realmente o que já estava acontecendo com a educação brasileira, porque já está tudo documentado aqui, tudo que o Partido Comunista Brasileiro com seus militantes, professores, alunos comunistas iriam fazer em toda a educação para ocupar, para transformar a educação brasileira em um aparato político, porque eles falam que a educação tinha que ter ares meramente políticos, comunistas, para que se criasse no Brasil posteriormente todo esse Estado socialista. Isso daqui os comunistas de hoje não falam, porque está documentado ali, ó, e é claro que eles sabem desses documentos aqui, principalmente os integrantes ali do PT, do PCdoB, PSOL, todos eles sabem a respeito desses documentos que foram publicados durante o período do regime militar, mas ninguém abre a boca, todo mundo ali permanece ali de olhos vendados, com a boca tampada, sem falar nada, criticando o projeto do Escola Sem Partido, etc. Mas está tudo documentado aqui neste livrinho a respeito de como o PCB se organizou ali, traçou as estratégias para ocupar a intelectualidade, ocupar as universidades, formar professores comunistas e tomar também as escolas para que se construísse no Brasil todo esse Estado socialista. E também a quinta parte aqui vai falar sobre a luta pela unidade do PCB. É aqui que eles vão traçar um paralelo aqui, eles vão falar a respeito sobre o Luiz Carlos Prestes, que sempre foi ali o secretário-geral do Partido Comunista, desde que o partido ali foi criado em 1922 e etc. E por que está escrito aqui a luta pela unidade do PCB? Porque o Luiz Carlos Prestes, nessa época aí, toda a estratégia dele, toda a mentalidade dele já estava completamente assim diferente, não estava mais de acordo com o que os integrantes do próprio PCB, de acordo com o que os próprios militantes vinham do partido, as novas estratégias que o partido estava querendo tomar. Luiz Carlos Prestes, ele não conseguia enxergar naquilo ali algum tipo de futuro, ele ainda tinha aquela mentalidade puramente, como eu posso falar aqui, aquela mentalidade puramente, totalmente assim, radical, e o PCB já estava partindo mais para essa área meramente cultural ali de Antônio Gramsci, de ocupação ali de espaços, mas o Luiz Carlos Prestes, ele não via nesse tipo de estratégia algum tipo de futuro, como eu falei, por isso que ele causou esse divisionismo dentro do próprio PCB, e daí, alguns anos depois, ele foi removido como secretário
geral ali do PCB, ele saiu, a cabeça pensante do PCB era justamente ele, era o Luiz Carlos Prestes, por isso que teve toda essa luta para que o PCB se unisse novamente, para não criasse esse fracionismo ali dentro do partido, e nessa quinta parte vai falar a respeito sobre isso daí. E a sexta parte vai falar sobre a Conferência Estadual de 1981, que foi uma conferência que eles fizeram antes de fazer uma conferência ali nacional, a 7ª Conferência Nacional ali do PCB, que eles fizeram ali a convocação, mostraram também a resolução dos sindicalistas a respeito dessa conferência. Eles também já estavam traçando estratégias juntamente com o MDB para poder ganhar algumas cadeiras ali no Legislativo nas eleições diretas de 1982. Vamos ver aqui também, eles vão falar aqui sobre a unidade, ação, democracia, resoluções da Conferência Municipal do PCB em São Paulo. Uma coisa que eles vão falar bastante também a respeito aqui é sobre democracia. Eles vão colocar essa palavra democrático, democracia aqui em praticamente todas as páginas aqui do livro. E eles vão explicar claramente o que é a democracia para eles. Por que vocês acham que a Dilma Rousseff e todos esses comunistas de hoje, José Dirceu e etc., José Genuíno, sempre falaram que na época do regime militar eles queriam trazer para o Brasil uma democracia, eles estavam a favor da democracia, porque o PCB, na época, eles falavam a respeito sobre centralismo democrático, eles não falavam sobre uma democracia plena, assim, por assim dizer, democracia verdadeira, por assim dizer assim. Eles falam em centralismo democrático. O que seja o centralismo democrático? O centralismo democrático é a democracia sobre direção centralizada, ou seja, a democracia somente dentro ali do próprio partido, dentro do próprio movimento comunista. Então, somente os militantes ali, os integrantes, eles podem competir ali democraticamente para tomar ali algum diretório, alguma secretaria e etc. Então, fora desse aparato comunista, fora desse movimento, fora do partido, não existe democracia. Por isso que eles falam em centralismo democrático. E isso, todos esses comunistas de hoje, incluindo Dilma Rousseff, José Genuíno, o Lula, José Dirceu, eles nunca falam a respeito sobre isso daí. E aqui nesse livro está explicado o que é essa democracia que eles tanto falam hoje em dia, que eles defendiam ali na época do regime militar. E eles vão falar justamente o que é esse centralismo democrático, que é a democracia sobre direção totalmente centralizada, em que os próprios integrantes, ali, os próprios militantes, eles podem competir entre si. Agora, fora disso, já não existe mais democracia. E é isso. E depois, na parte final ali da obra, aqui, eles vão colocar alguns anexos, eles vão colocar aqui alguns textos de alguns comunistas, alguns intelectuais comunistas, como Nemésio Salles, como Luiz Werneck Viana e também como Marco Moro. Bom, galera, esse livro que é imprescindível para entender claramente como se deu essa tomada comunista no Estado brasileiro, para entender um pouco também da política nacional hoje em dia, que passa por momentos assim, realmente trágicos, para dizer o mínimo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal. Se você tem alguma dúvida a respeito sobre esta obra aqui, sobre alguns pontos que eu falei que você não entendeu muito bem, pergunte aí nos comentários que eu irei responder, beleza? E até a próxima, galera. Falou!